Todos os julgamentos em que envolve a mulher, os juízes terão que aplicar esse protocolo, que significa, terá que ter um olhar sobre aquela situação, considerando a situação histórica da mulher. Algumas delas se encontram numa posição de maior fragilidade e eu acho que elas precisam saber que há ferramentas hoje, há institutos. Olhar pela perspectiva de gênero é considerar que aquela mulher, ela faz um trabalho invisível. A gente, enfim, vive numa sociedade patriarcal, quer queira, quer não, enfim, a gente tem uma herança pesada e as mulheres carregaram no ombro o peso de uma desigualdade muito grande. Mas eu tenho visto a justiça, o direito caminhar no sentido de reduzir essas diferenças. Desigualdade. E há uma, enfim, eu acho que aqui a gente está falando basicamente para as mulheres que geralmente estão numa posição, ou não geralmente, isso eu acho que aqui já tem mais um exagero, mas ainda algumas delas se encontram numa posição de maior fragilidade, e eu acho que elas precisam saber que há ferramentas hoje, há institutos que estão observando essa situação e oferecendo respostas. E uma delas, e um deles, é o julgamento por perspectiva de gênero, que você vai falar muito melhor do que eu, que é uma decisão relativamente recente, que faz o quê? Desequilibra o jogo no momento de uma decisão em favor da mulher. É isso, Rodrigo? É, mais ou menos isso. Uma resolução 492 de 2023 do CNJ, que é o resultado de um grupo de estudos de anos que estabeleceu o protocolo de julgamento pela perspectiva de gênero. O que significa isso? Que todos os julgamentos em que envolve a mulher, os juízes terão que aplicar esse protocolo, que significa, terá que ter um olhar sobre aquela situação, considerando a situação histórica da mulher, né, do patriarcalismo. Nós estamos num sistema patriarcal e esse machismo nos pega a todos nós devemos, somos o chamado machismo estrutural, né? Isso pega todas as pessoas, homens, mulheres e crianças. E aí, o que os juízes devem considerar, que chama-se, né, uma interpretação teleológica, que é, olha, você tem que considerar, ao estabelecer uma pensão ou estabelecer uma partilha, você não pode simplesmente dar uma pensão ou retirar uma pensão sem considerar o contexto histórico daquilo. Perfeito. Algumas pessoas vão dizer, bom, mas o juiz ele vai pender, vai pender só para um lado, vai ser injusto, né? Os juízes são imparciais, mas não são neutros. Nessa não neutralidade do juiz, ou seja, nessa subjetividade do juiz, ele está contaminado por esse sistema patriarcal. Por isso é que aquilo que as pessoas acham que é normal, não é normal, que é tirar ou atribuir uma pensão alimentícia para a mulher, de um casamento de 30 anos, por exemplo, como num caso que eu tenho lá, que o juiz aplicou o julgamento pela perspectiva de gênero e atribuiu uma pensão alimentícia para essa mulher, por mais que os filhos já tivessem crescido e tal. Então, essa perspectiva de gênero é uma nova visão. Na verdade, isso é revolucionário, Alexandre, porque isso traz uma nova cultura jurídica. Isso está começando, né? E isso tem repercussões patrimoniais seríssimas, porque antes as mulheres achavam isso normal, até as mulheres achavam normal, mas isso não é normal. Então, isso é refazer a equação da justiça, da equidade, sabe? É isso que é o protocolo. E curioso que isso está na essência da justiça, ou do que a gente pensa em justiça. A gente não fala de tratar os iguais como iguais e os diferentes segundo as suas diferenças. Pois é, mas o machismo... Conceitualmente, essa decisão do teoricamente, CNJ, ela tem todo sentido. Sim, tem todo sentido. Só que o que despertou, o que é esse estudo? É um estudo sobre o patriarcalismo, né? Porque o mundo é masculino. Foram os homens que fizeram as pontes, os prédios, né? Tudo é masculino. Então, e o ordenamento jurídico, aliás, os ordenamentos jurídicos, eles foram
engendrados com base nessa suposta superioridade do homem, na suposta superioridade da monogamia sobre a não monogamia, da hétero sobre a homoafetividade. Então, isso da raça branca sobre as outras raças, tanto é que tem um protocolo do CNJ também de julgamento pela perspectiva de raça. É outra, porque as pessoas negras nesse país, elas ainda são discriminadas, inclusive na justiça. O judiciário faz essa injustiça. Mas voltando para a questão da mulher, que é onde tem, na raça também, tem essas consequências patrimoniais, né? E aí é um duplo preconceito, mulher e raça. Mas no julgamento pela perspectiva de gênero, de onde que surgiu isso? Olha, nós precisamos desconstruir esse machismo. Não é normal uma mulher que ficou casada por 30 anos, 20 anos, ela não receber pensão alimentícia. Né? Tinha algumas decisões assim, olha, casamento não é previdência social, nem seguro-desemprego, mas tem que considerar essa história da mulher. A história interessa, a história do patriarcalismo, e isso muda toda uma perspectiva. Então, ver sobre a perspectiva de gênero, né, da mulher, isso é uma mudança na cultura jurídica. As pessoas ainda não entenderam isso direito, mas já tem algumas questões práticas que há algum tempo já se aplicava isso, e não tinha esse nome, né? Como diz Guimarães Rosa, voltando a Guimarães Rosa, algumas coisas ainda não têm nome, elas precisam ser nomeadas. Agora foi nomeado, perspectiva de gênero. Mas há 20 anos atrás, mais de 20 anos, em 2004, eu tive um caso em que eu apliquei, não tinha esse nome de protocolo, mas foi uma ação afirmativa em favor da mulher. Vou contar o caso concreto, que fica mais fácil. Uma mulher que tinha uma renda, casada com um homem durante 30 anos, 4 filhos, separou-se, ela tinha uma renda que era uns 10 mil e ele ganhava mais ou menos, a renda dela era uns 20 mil mais ou menos, e ele ganhava 1 milhão e meio, ele era um empresário muito rico, e aí ele, quando separou, e essa história de amor e ódio sempre interfere na questão patrimonial, ele não quis dar pensão para ela. Embora ela tivesse uma renda de 20 mil, falou, mas ela não precisa, ela tem 20 mil. Só que teve um desequilíbrio muito grande nessa relação. Ele ganhava 1 milhão e meio e ela 20 mil. 20 mil é muito? É, para a maioria dos brasileiros. Mas naquela situação concreta, era uma grande injustiça. Teve uma grande queda no padrão de vida dela. Então, nós conseguimos... acho que foi a primeira decisão no país, né, que o meu escritório proporcionou, que é pensão compensatória, que é para compensar esse sistema, essa queda brusca no padrão de vida. Separou, não tem mais. Então, ela perdeu todos os privilégios, mas e não era um casamento de 2 anos, era 30 anos, com filhos. E era uma situação de extrema injustiça. Então foi fixado aí, no caso, 100 salários mínimos de pensão, e era 200 mil, uma coisa assim. Já tem tanto tempo que eu nem lembro, que o caso acabou já sendo resolvido, mas isso foi uma perspectiva de gênero. Então, falar de pensão compensatória é falar sobre essa perspectiva de gênero, melhorar a equação da justiça. Mas tá aí, eu acho que outra coisa novíssima, que as mulheres precisam saber que existe, né? Sim, muita gente não sabe, porque a pensão, nós temos 2 tipos de pensão. Pensão alimentícia, que é a discussão do binômio necessidade e possibilidade. Olha, quanto que é? Tem que fazer conta. Educação, saúde, moradia, eu preciso... Né? Pensão alimentícia, que é para necessidade. Mas nem só de pão vive o homem, né? E a gente não quer só comida, quer comida, diversão e arte, ou seja, né? Então é aí que surge a pensão compensatória. Não é justo. Eu estou falando do homem em relação à mulher, mas poderia ser o contrário, né? Mas assim, nisso aí, como a maioria é mulher, que é a parte economicamente mais fraca, por isso é que eu estou dizendo da perspectiva de gênero. E isso só surgiu por causa da história. Então a história interessa, a história do casal interessa para a fixação desse conteúdo patrimonial de uma pensão que não é partilha de bens, eles partilhariam os bens. E aí ela talvez dispensasse a pensão. Só que a partilha de bens durou 20 anos. Ele tinha o domínio do patrimônio, ela não tinha acesso a nada, então não tinha acesso aos frutos do patrimônio, então ela teve acesso a essa pensão compensatória.
Como é que o judiciário recebe essas teses no dia a dia, na prática aí mesmo? No balcão da justiça de primeiro grau, como é que isso é A pensão recebido? compensatória já se popularizou. Eu escrevi isso aqui nesse livro, né, nesse Direito das Famílias, onde eu disseco isso um pouco. A pensão compensatória ela tem um pouco de natureza indenizatória, né, tem uma classificação aí, pensão humanitária, enfim, várias, não interessa tanto aqui. Interessa respondendo a sua pergunta, assim, isso já se popularizou, os juízes já estabelecem isso. Mas olha só, um juiz, se for machista, ele não vai dar pensão compensatória. Exato. Daí a importância da perspectiva. E todos os juízes são obrigados a aplicar esse protocolo. Alguns nem sabem que ele existe, né? Porque o machismo é tão forte que acha isso normal. Por exemplo, uma mulher, quando ela se separa, ela trabalha e não tem pensão compensatória, porque não são todas as situações que cabem isso, tem que ter uma queda no padrão de vida, um desnível nisso. Ela, por exemplo, recebe 30% de pensão para 2 filhos, por exemplo, que é uma média, né? E esse 30% é pouco. Estou com uma situação assim. E ela, o que ela recebe, ela dá 100% para o sustento dos filhos, né? Ainda acha, nossa, 30% é muito. Então, é preciso olhar pela perspectiva do gênero, porque, inclusive na pensão, nós falamos de pensão compensatória, estou falando agora da pensão convencional. Olhar pela perspectiva de gênero é considerar que aquela mulher ela faz um trabalho invisível. Essa história da mulher interessa. Ela faz um trabalho de educação, né? Mas ela tem babá, tem empregados. Não, mas ela tem uma carga mental, esses cuidados parentais. Quem é que vai levar e buscar na escola e tal? Sabe, isso é um trabalho, né? A maternidade decorre daí um trabalho. Então, por exemplo, tem uma reunião na escola, o menino está lá na escola, deu um problema, ficou doente. Quem é que vai lá na escola socorrer o menino? É sempre a mãe. Ela larga tudo que ela está fazendo, ela larga o trabalho dela e vai fazer aquilo ali. Então, isso é importante, olhar isso, ou atribuir um conteúdo econômico a isso. Isso é a perspectiva de gênero. E acho que aqui a gente fecha aqui o que a gente está falando de direito de família sob a ótica patrimonial. Eu acho que aqui tem um detalhe importantíssimo, que é entender que essa presença dentro de casa, botando as coisas todas para funcionar, é trabalho, e trabalho precisa ser remunerado. Sim. Não adianta só reconhecer que é trabalho, como eu vejo que se reconhece, não há muita dúvida em se reconhecer. É trabalho, mas enfim, trabalho precisa ser remunerado, o trabalho tem um valor. Tem um valor, mas em reais, em dólares, enfim. Mas no sistema patriarcal, esse trabalho não tem valor. Isso é normalizar, não faz mais do que obrigação, né? Não, isso tem um trabalho, e qual é o valor disso? Isso tem um conteúdo econômico. Eis a questão. Exatamente. É isso aí. Você acha... eu perguntei sobre a perspectiva dos juízes de primeiro grau e, enfim, dos tribunais sobre isso. Agora, um apanhado muito geral com a sua opinião. Isso emplaca na justiça brasileira? Uma coisa é o CNJ decidir e determinar. Agora, a gente sabe que aqui no Brasil, enfim, juiz não segue jurisprudência, juiz, enfim... Não, emplaca sim, emplaca porque, olha, isso é de 2023, é muito novo, né? Final de 2023, quer dizer, tem um ano e pouco, já tem várias decisões cujo julgamento foi pela perspectiva de gênero. Isso tem aumentado, tem melhorado. E como é uma mudança na cultura jurídica, ela não se faz assim do dia para a noite. Então, isso é muito revolucionário, isso está revolucionando e eu vejo que isso tem aumentado, porque tem um movimento nesse sentido, né, de reivindicação da aplicação desse protocolo. Eu não quero ser muito piegas, mas você sabe quando minha fé no Brasil vai sendo abalada, assim, que acho que todo mundo é um pouco esse tipo de coisa, assim, retoma, assim, a minha fé de que isso aqui vai dar certo, viu? Eu também, isso assim, querendo ou não, isso está chegando, as pessoas gostando ou não, né? Aí, porque, para a gente concluir, o que é importante é que todas as pessoas vão pensar o preconceito que tem. Eu luto diariamente contra o meu preconceito. Nós somos todos e devemos todos ser machistas em desconstrução. Eu acho que isso que é essa perspectiva.
que essa perspectiva vai nos trazendo, vai nos desconstruir e ver um outro olhar. Sorte nossa. Vamos lá. Isso aí. Sorte nossa ter essa medida para nos orientar, enfim, orientar o judiciário, enfim, ter uma salvaguarda para mulheres que, enfim, nem sempre estão numa situação de igualdade nessas disputas judiciais. É equilibrar a balança da justiça, na verdade. Vamos lá, vamos para o próximo. Vamos para o Até próximo. mais. Até mais.